Olá, Josefinos e Josefinas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma aula e vamos falar hoje sobre transtornos ou distúrbios alimentares. Na aula passada eu já havia informado vocês que nós trataríamos especificamente deste tema. Então nós vimos já que a mídia, a internet, a televisão, as revistas tentam nos convencer de que a beleza é possível, que nós temos que buscar a beleza, que ser belo é sinônimo de felicidade, que ser belo é sinônimo de popularidade, que ser belo é sinônimo de aceitação. Então, por essa razão, somos motivados todos os dias a buscar essa beleza, a buscar este padrão de beleza considerado ideal. Vimos que nessa busca, muitos de nós acaba passando do limite, não é? Compromete a sua saúde, se coloca numa situação de risco. E um dos problemas que podem vir dessa busca sem limites é exatamente os transtornos ou os distúrbios alimentares. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Por isso, caneta, lápis, caderno, façam as suas anotações e no final, como sempre, eu vou indicar o caminho para quem tiver dúvidas, enviá-las para mim, tá certo? Então, vamos para a aula. Bom, antes de começar, como a gente sempre faz, vamos fazer umas reflexões. Eu começo por esse trecho da música Salão de Beleza, do cantor e compositor maranhense Zé Cabaleiro. Baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza num salão de beleza. A sua beleza é bem maior do que qualquer beleza de qualquer salão. Então vocês vão ver, eu já falei na aula anterior, vocês verão, não é, ainda esse ano que o conceito de beleza ele foi se modificando ao longo do tempo e houve um tempo em que a beleza estava mais associada ao comportamento, não é, da pessoa do que propriamente à sua estética. Não é como é hoje, né? Hoje em dia a beleza está extremamente ligada à estética e questões relacionadas a comportamento e caráter muitas vezes são colocadas em segundo, terceiro, quarto plano. Então você vê nessas imagens que eu selecionei, cirurgia plástica, falamos também já sobre isso, a cirurgia plástica, o Brasil é um dos países que mais se realiza cirurgia plástica, quase sempre por mera estética, sem uma necessidade clínica. Quando se fala das grandes top models, as grandes modelos que frequentam os grandes circuitos da moda, elas são sempre aquelas mulheres magérrimas, né? Um biotipo quase sempre muito parecido. Temos aí imagens que nos remetem ao uso de esteroides anabolizantes, né? As famosas bombas. Muitos meninos aí entram na academia e acabam partindo para esse caminho na tentativa de mais rapidamente atingir aquele padrão de beleza que é esperado para ele, e as publicações, as revistas que também já discutimos, não é, que nos propõem sempre a ideia de que beleza está diretamente associada à felicidade. Então eu só posso ser feliz se eu for belo, eu só posso ser amado se eu for belo, eu só posso ser desejado se eu for belo. E a gente compra essa ideia, infelizmente, né? Nós acabamos comprando essa ideia e outros aspectos da pessoa, como eu falei, caráter, comportamento, etc., acabam ficando em segundo, terceiro plano e apenas a estética é o que nos influencia. Então precisamos meditar sobre essas questões, porque esta cobrança excessiva, não é sobre ser belo, sobre estar belo, é que leva muita gente para esse caminho que nós vamos ver agora. Bom, mas afinal de contas, o que são esses transtornos alimentares, né? Ouço falar alguma vez lá no ensino fundamental, o professor comentou alguma coisa, eu já li alguma coisa sobre na internet, mas para mim não ficou muito claro o que são esses transtornos ou esses distúrbios alimentares. Uma das características próprias da adolescência é não aceitar muito bem aconselhamentos ou opinião das pessoas. Então, em geral, eu trabalho com adolescentes já há muitos anos. Em geral, quando o adolescente está começando a desenvolver algum comportamento que não é adequado, que vai lhe trazer consequências danosas no futuro, e nós vamos a ele na tentativa de tentar orientar, em geral,
a primeira reação é de negação. Ele não aceita que aquele comportamento esteja inadequado. E muitas vezes ele até acha argumentos para defender o seu comportamento inadequado. Ele não aceita de jeito nenhum. Com a pessoa que tem um transtorno alimentar é a mesma coisa. Não aceita. A primeira reação é de negação. Não, imagina e tal, não é assim, não sei o que, você está exagerando, etc. e tal. Então, é importante que saibamos o seguinte: os transtornos alimentares, eles não trazem efeito danoso só para a pessoa que está doente, porque isso também é típico do adolescente. Olha, se você vai arrumar esse comportamento, vai te criar problema no futuro, você vai se complicar, etc. E aí a pessoa, o adolescente, quase sempre olha para a gente e diz assim: se isso que eu estou fazendo me causar algum sofrimento, quem vai sofrer sou eu. É como se ele fosse o único afetado e ele não tivesse nenhum convívio social e que essa situação não fosse afetar os demais. Não é assim, né? O transtorno alimentar, como esses dois especialistas, aí eu trouxe a fala de dois especialistas no assunto para ilustrar o que eu estou dizendo. O transtorno alimentar, ele desenvolve problemas emocionais, psicológicos, físicos e sociais para a pessoa, né? Todos esses aspectos juntos. Então, a psicóloga Maria Alice Fontes afirma que todos os transtornos alimentares são caracterizados por perturbação no comportamento alimentar, podendo levar a emagrecimento extremo, ou a obesidade, ou a outros problemas físicos. E o médico, o especialista da USP Ribeirão Preto, Dr. José Ernesto dos Santos, afirma que transtornos alimentares são alterações da alimentação de uma pessoa que tem interferência na sua saúde física ou na relação dela com as pessoas que a cercam. Ou seja, não é só a pessoa quem vai sofrer. Todo o grupo familiar, os amigos, todos acabam sendo envolvidos em menor ou maior grau, mas todos acabam envolvidos. E o tratamento envolve a participação de familiares, é quase sempre um grupo multidisciplinar, são vários profissionais juntos, trabalhando para a recuperação dessa pessoa. Tem a parcela da família também que tem que contribuir, os amigos, etc. Então, precisamos ter essa consciência. Exatamente porque acaba envolvendo outras pessoas, quanto mais conhecimento sobre esse assunto eu tiver, melhor, porque eu vou conseguir identificar ou em mim, ou em algum colega, em algum familiar, sinais desses transtornos e posso dar início ao processo de convencimento de que a pessoa precisa buscar ajuda. Começaremos o nosso estudo a partir da anorexia nervosa, que é um dos transtornos alimentares mais conhecidos. Ela se caracteriza pelo desejo obsessivo de manter o peso corporal abaixo dos níveis normais. Embora atinja mais as meninas do que os meninos, o número de meninos tem aumentado consideravelmente. As causas: predisposição genética, ou seja, a pessoa já nasce predisposta a desenvolver a doença. O conceito atual de moda, que determina a magreza absoluta como padrão de beleza e elegância. Então, como eu disse, e mostrei lá nos slides anteriores, tinha uma imagem de umas top models desfilando e tal, quase sempre todas magérrimas, bem magrinhas. Então, aquilo é vendido como sinônimo de beleza e elegância, e isso acaba influenciando as pessoas. A pressão familiar e do grupo social. Muitas vezes, dentro da própria casa, a pessoa sofre a pressão por ser magra, por estar magra, não é? Ou no seu grupo social, grupo de amigos, A pessoa, às vezes, é um pouco mais acima do peso, ou não é tão magrinha, e acaba sofrendo bullying, acaba ouvindo piadinhas bem desagradáveis, e isso acaba levando a pessoa a buscar essa magreza a qualquer preço. E alterações neuroquímicas cerebrais, Aí ele citou dois hormônios, a serotonina e a noradrenalina. Então, alterações hormonais também podem levar a pessoa a desenvolver a anorexia nervosa. Bom, são sintomas da anorexia nervosa. Como é que nós podemos perceber que talvez a minha amiga ou meu amigo esteja desenvolvendo anorexia nervosa, meu familiar ou até eu mesmo? Como podemos perceber? Quais são os sintomas?
Primeiro, claro, perda exagerada e rápida de peso sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. De repente a pessoa começa a emagrecer, né, e ninguém entende a razão. Então isso é um primeiro sinal, um primeiro sintoma. A recusa em participar das refeições familiares. A pessoa nunca se senta à mesa com a sua família. Ela sempre faz as suas refeições de maneira isolada. Ou você chama ela para almoçar ou para jantar, ela fala, já almocei, já jantei. Ou então, eu almoço e janto depois. Esse é um comportamento típico de quem tem anorexia. A pessoa se recusa a fazer as refeições em grupo, né? Ela não quer que ninguém a veja fazendo as suas refeições. Muitas vezes ela nem faz e diz que fez. Exatamente por isso que ela não quer ser vista. Preocupação exagerada com o valor calórico dos alimentos. Aquela pessoa que tem obsessão por calorias, quantas calorias tem esse alimento, quantas calorias tem isso, quantas calorias tem aquilo. Essa preocupação exagerada. A interrupção do ciclo menstrual e regressão das características femininas. A anorexia, a partir de um determinado estágio, ela interrompe o ciclo menstrual, né? A menina para de menstruar e há até, em casos mais graves, a regressão das características femininas. Lembra que nós vimos no slide anterior que ela é levada também por alterações hormonais. E ela causa também outras alterações hormonais. E essas alterações hormonais podem levar a pessoa a perder a regressão das características femininas, né? Atividade física intensa e exagerada. Em geral, a pessoa que tem anorexia, você nunca vê ela comendo, mas você vê ela se exercitando, você vê ela indo à academia, fazendo atividade física, não é? De forma até exagerada. Depressão, síndrome do pânico, comportamentos obsessivo-compulsivos. Veja que eu falei também que esses transtornos desenvolvem problemas emocionais, psicológicos, né? Tá aí, ó. Depressão, síndrome de pânico e os comportamentos obsessivo-compulsivos. Visão distorcida do próprio corpo. A pessoa já está muito magra, mas ela acha que precisa emagrecer mais. Né? Aquela pessoa que já é magra e fica o tempo todo se dizendo gorda e que precisa emagrecer. Enfim, eu conheço pelo menos umas 10, não é, que tem esse comportamento. Pele muito seca e coberta por lanugo. Lanugo é uns pelos assim muito semelhantes a cabelo de milho. Então a pessoa desenvolve essas características também, isso são sinais de anorexia. Ainda sobre a anorexia, vamos falar agora sobre o tratamento. O tratamento da anorexia, ele é multidisciplinar, ou seja, envolve diversos profissionais de diversas áreas, né? Médicos, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física. Uma vez diagnosticado o quadro de anorexia, a reintrodução dos alimentos ela deve ser gradativa, né? A fim de evitar uma sobrecarga cardíaca. O que isso quer dizer? Que você não pode simplesmente, a pessoa tem anorexia, ela não come, ela para de comer, e aí eu vou fazer o tratamento dela. Então senta ela lá e taca-lhe uma feijoada, né? Ali comer assim, bota ela para comer assim, sem medo de ser feliz. Não. Essa reintrodução alimentar ela deve ser gradativa. Ela deve iniciar um programa de alimentar que a faça voltar a comer aos poucos até que ela atinja um patamar de normalidade. Então não é assim, o tratamento para anorexia, a gente dá uma surra e bota a pessoa para comer. Não, não é assim, né? Há todo um processo que deve ser feito para que a pessoa seja reintroduzida aos alimentos. E não há uma medicação específica para anorexia nervosa, não existe um remédio para anorexia nervosa. Mas podem ser receitados, se o médico entender necessário, alguns remédios para depressão ou para ansiedade, para controlar esses sintomas. Então a pessoa já tem esses sintomas, então você dá essa medicação para controlar. Então ele entra com antidepressivos, controla esses sintomas, enquanto o processo de reeducação e reinserção alimentar vai sendo feito em paralelo. Bom, o segundo distúrbio que nós vamos tratar hoje é sobre a bulimia nervosa. A bulimia nervosa, ela se assemelha muito à anorexia, principalmente no que tange as causas, né? Principalmente na predisposição genética.
Só que a bulimia, ela tem uma característica básica que a diferencia da anorexia e que torna o seu diagnóstico mais difícil. Que característica é essa, professor? Bom, enquanto eu falei para vocês que o anoréxico não come, ele vai parando de comer, você não o vê comendo, ele não se senta à mesa com as pessoas para fazer as suas refeições, etc. O bulímico não. A pessoa que tem bulimia, você chama ela para jantar, chama ela para almoçar, chama ela para ir numa lanchonete, no shopping, etc. Ela vai. Ela vai, senta-se à mesa, come muitas vezes exageradamente, só que após ela fazer essas refeições exageradas, o que acontece? Ela é tomada por um sentimento de culpa. E a partir desse sentimento de culpa vem longos períodos de jejum ou outras características que nós vamos conhecer agora. Não é? Então são sintomas da bulimia, ingestão exagerada de alimentos em curto período de tempo, sem o aumento correspondente do peso corporal. Ou seja, a pessoa come muito, mas não tem alteração de peso. Vômito autoinduzido, a pessoa acabou de almoçar, acabou de jantar, e ela fala, eu vou, dá licença, com licença, tal, vou escovar os dentes. Ninguém vai desconfiar desse comportamento, né? A pessoa terminou de fazer a sua refeição, vai escovar os dentes. Só que, na verdade, ela não vai ao banheiro escovar os dentes, ela vai provocar o vômito. Ela acabou de se alimentar, então quanto mais rápido ela colocar aquela comida para fora, a absorção de calorias será menor. Então ela provoca o vômito imediatamente após fazer essas ingestões alimentares. Ela faz uso indiscriminado de laxantes e diuréticos para acelerar o processo de digestão. Ora ela está fazendo dietas muito severas, muito restritivas, e ora ela está fazendo ingestão compulsiva de alimentos, ela alterna, ela oscila entre esses comportamentos. Desenvolve distúrbios como depressão, ansiedade, comportamentos obsessivo-compulsivos e automutilação, um comportamento muito comum, infelizmente, hoje em dia entre os adolescentes, a automutilação, por exemplo, se cortar, Significa dizer que todos os adolescentes que se cortam estão sofrendo de bulimia nervosa? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que esse é um dos sinais da bulimia nervosa. Tá? Mas a automutilação pode ser por outras questões. Tá? Então, infelizmente, os nossos adolescentes têm muito esse comportamento, de ficar se cortando por não saber lidar com as suas emoções. E a distorção da autoimagem e baixa autoestima. Mais uma vez, a pessoa se olha no espelho, ela já está magra, ela se vê gorda e acha que precisa emagrecer ainda mais. O diagnóstico da bulimia, como eu falei, nem sempre é fácil, porque os sintomas não são tão evidentes como o da anorexia, o que eu falei no slide anterior, e o seu tratamento exige acompanhamento de equipe multidisciplinar, aí novamente o que eu falei lá da anorexia, médico, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, profissional de educação física, enfim. O uso de medicamentos antidepressivos, eles podem ser úteis no combate aí à ansiedade, à depressão. Então, na verdade, eles não são medicamentos para a bulimia, mas para atenuar os efeitos dela, os sintomas dela. E não se conhecem métodos eficazes para prevenir nem bulimia e nem anorexia. Então, não tem uma vacina, não tem um tratamento prévio que você possa adotar para evitar que aconteça. Infelizmente, essas doenças a gente só percebe quando já as desenvolveu. Não tem como prevenir. Falando agora sobre o transtorno alimentar, talvez aquele que seja o mais famoso de todos, obesidade. A obesidade que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, o parâmetro nos adultos para saber se a pessoa está obesa ou não é o cálculo do IMC, que nós falamos na aula passada. No Brasil, houve um aumento de 67,8% nos últimos 13 anos, do número de obesos. Os obesos no Brasil, em 2006, eram 11,8%, e em 2018 esse número subiu para 19,8%. Então quase 20% da população brasileira é considerada obesa. E esses dados são do Ministério da Saúde, de uma pesquisa realizada em 2018. Como nós estamos em 2020 e esse processo tem uma tendência de alta, então nós já acredito que um raciocínio lógico
esse número já deva ter passado de 20% agora em 2020. Também em 2018, os dados apontavam um crescimento maior da obesidade entre os adultos entre 25 e 34 anos e 35 e 44 anos, tá? Com 84,2% e 81,1% nessas faixas etárias. Então, entre os adultos, a obesidade tem aumentado mais. Apesar do excesso de peso ser mais comum entre os homens, então quando você fala em obesidade, os homens estão mais associados a isso, por causa da pança e tal, né? As mulheres apresentaram um crescimento maior no período também em relação aos homens. Então, repetindo fontes, uma pesquisa de 2018 do Ministério da Saúde. A obesidade, né, a principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva, mas não só ela. Outros fatores também podem levar à obesidade, não é? Fatores genéticos, né? Uma pessoa pode herdar uma predisposição genética dos pais, né? Ou a pessoa pode ter um metabolismo lento que facilita mais ao acúmulo de gordura, pode ter também oscilações hormonais, né? Esses problemas hormonais podem causar um aumento, não é, do acúmulo de gordura corporal, e também fatores psicológicos, como estresse, frustrações, que podem gerar crises de compulsão alimentar. Então a pessoa desenvolve aí problemas de ordem psicológica e acabam tentando compensar essa infelicidade comendo. Isso é também possível de acontecer. Então, a principal causa é a alimentação inadequada, mas há uma série de outros fatores que podem estar envolvidos. Alguns sinais da obesidade que não são aparentes, né? A questão corporal, né? O acúmulo de gordura, a pessoa não aumentar de peso, é um sinal aparente, todo mundo vê. Mas outros sinais podem também indicar obesidade, como apneia do sono, né? Aqueles episódios em que a pessoa parece que para de respirar enquanto dorme. Dificuldade para se movimentar, cansaço frequente, distúrbios no ciclo menstrual das mulheres, não é? Isso pode indicar obesidade. O tratamento. A melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida. Uma dieta menos calórica, a adoção de um programa de atividade física ou de exercícios. Também pode ser feito uso de medicamentos que reduzem, né, que seriam controladores de apetite. Mas é importante, muito importante, que nós tenhamos gravado na nossa mente. O uso de medicamentos para emagrecer, ele pode ser usado desde que indicados por um médico. Eu não devo ficar tomando medicamento para emagrecer por conta própria. E os medicamentos trazem efeitos colaterais. E como eu já falei numa aula gravada para as outras séries, quem quer me vender um produto nunca vai dizer para mim os malefícios que esse produto me traz. Ele só vai apontar para mim os benefícios. Então, quem quer te vender remédio para emagrecer só vai te falar a vantagem, ou seja, você vai emagrecer tantos quilos em tanto tempo, mas nunca vai dizer os efeitos colaterais, os problemas que podem vir a partir do uso desse medicamento. Então é muito importante que nós saibamos que não devemos ficar tomando medicamento por conta própria, principalmente moderadores de apetite, que muitas vezes são drogas. Então precisamos ter essa atenção aí, tá? Nada de automedicação. Bom, pesquisando para vocês, analisando aqui, fazendo um levantamento de informações para preparar aqui essa aula para vocês, eu me deparei com uma situação que me causou estranheza e eu trouxe aqui apenas como curiosidade para dividir com vocês. Há uma divergência entre alguns especialistas se a obesidade pode ou não pode ser considerada um transtorno alimentar. Então eu trouxe aí a opinião de dois especialistas, mais uma vez, para mostrar essa divergência que existe entre uns e outros. Então, em 2016, a psicóloga Maristela Temer, né, numa entrevista que foi publicada no site do Hospital Sírio-Libanês, ela era então coordenadora do Serviço de Psicologia da UTI Cardiológica do Hospital Sírio-Libanês. Eu não sei se ela ainda é, por isso que eu disse era, né? Então era. Maristela Temer afirmou que é importante marcar que a obesidade não é considerada um transtorno alimentar.
Então, para ela, que é especialista, a obesidade não poderia se encaixar como um transtorno alimentar. E, novamente, eu trouxe a opinião do Dr. José Ernesto dos Santos, professor da USP Ribeirão Preto, e ele diz: a obesidade talvez seja atualmente o transtorno alimentar mais frequente. Então, pode ser que vocês, ao ler, ao procurar por aí e tal, se informar, vocês se deparem com essa situação de gente dizendo que é e de gente dizendo que não é. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência para não nos deixarmos, não nos permitir influenciar por qualquer tipo de publicação, tá? Então, existe essa divergência, mas a maioria dos especialistas, de todos os que eu li, a única que eu encontrei dizendo que não era é a psicóloga Maristela Temer. Todos os demais tratam a obesidade como um transtorno alimentar. Então, eu só trouxe esse slide aqui para que, caso vocês se deparem com essa situação, lendo por aí alguma coisa para fazer alguma pesquisa para a escola e tal, vocês saibam que tem especialistas que não consideram a obesidade um transtorno alimentar, mas o padrão é ser considerado assim. Vamos tratar agora de um transtorno que não é tão conhecido como os demais, que é a vigorexia, que atinge mais aos meninos, né? A vigorexia também é conhecida como disformia muscular. É um transtorno obsessivo compulsivo em que, em vez de o indivíduo estar preocupado em ser muito grande ou obeso, a sua preocupação é ser muito pequeno, fraco ou ter poucos músculos. Ou seja, o cara é extremamente forte, como na imagem aí ilustra bem. Ao se olhar no espelho, ele se vê magricelo, ele se vê fraco e aí ele quer ficar cada vez mais forte, cada vez mais musculoso. Ele não consegue perceber que já está forte, que já está musculoso. Ele quer mais e mais e mais e mais, né? Sintomas que podem indicar a vigorexia: cansaço, ausência de apetite e insônia. Ritmo cardíaco alterado, mesmo no repouso, ou seja, mesmo parado, parece que o coração está batendo de forma mais acelerada. Dores musculares e tremores. Queda no desempenho sexual. Irritabilidade, depressão e ansiedade. E desinteresse por atividades que não estejam ligadas ao treinamento intensivo. Então parece que a pessoa só pensa em treinamento, em treinar, ir para academia e tal. Parece que mais nada atrai a atenção dessa pessoa. A pessoa gostava de jogar futebol, a pessoa gostava de ver série, a pessoa gostava de ler, a pessoa gostava de passear e de ir ao rodeio e tal. De repente parece que nada mais interessa. A única coisa que importa é treinar o tempo todo. Bom? Ainda sobre a vigorexia, né, o diagnóstico. Os critérios para o diagnóstico não foram bem estabelecidos ainda. E, em geral, o especialista leva em conta alguns aspectos do comportamento do indivíduo, como a preocupação exagerada com o corpo, a necessidade compulsiva de manter o plano rigoroso de exercícios físicos e uma dieta alimentar muito rígida. Então, essa pessoa, como não há ainda critérios muito claros, tem que observar esses comportamentos. E o tratamento, novamente, é multidisciplinar, ou seja, envolve médico, psicoterapeuta, nutricionista, preparador físico, professor de educação física, psicólogos, enfim, envolve uma série de profissionais. É importante convencer os pacientes de que o uso de esteroides anabolizantes podem causar problemas na vida dele. Porque, em geral, o vigorésico, na tentativa de ficar cada vez mais musculoso, ele apela para os esteroides, as populares bombas. Então, é preciso convencer o indivíduo de que o uso dos esteroides pode causar atrofia nos testículos, pode causar disfunção erétil, infertilidade, patologias que podem ser irreversíveis. Dependendo da gravidade, essas patologias aparecem e acabam sendo irreversíveis. Em alguns casos, pode ser necessário recorrer ao uso de medicamentos para controlar a ansiedade e a depressão do paciente. Tá? Então, você precisa convencer a pessoa, porque, novamente, o comportamento, num primeiro momento, é de negação. Não estou doente, o meu comportamento é normal, é assim mesmo, e as pessoas estão exagerando. Então, é como o viciado em drogas. A pessoa que está viciada em drogas, em alcoolismo, a primeira reação dela é dizer que não. Que ela pode parar quando ela quer, que ela pode se livrar do problema, ela achar que está no controle da situação. Tá? Mas, em geral, a pessoa está se enganando.
Então vamos à nossa sessão Multiplique o seu conhecimento. Antes de falar exatamente sobre como você pode multiplicar o seu conhecimento, faltou dizer o seguinte. Quando nós falamos de anorexia e bulimia, há uma infinidade de fontes de informação, perfis, páginas de Facebook, né, ou nas outras redes sociais, canais no YouTube, em que a ideia da bulimia e da anorexia ela é vendida como um estilo de vida e não como um transtorno, como um problema de saúde. Então isso é muito importante ficar atento, porque não é um estilo de vida, é sim um problema de saúde. Então nós não devemos cair nessa de que é uma forma de levar a vida, etc. Não, tem sim que buscar tratamento, tem sim que cuidar da pessoa. Eu acho que as imagens que vocês viram nesses slides, aliás, né? As imagens que vocês viram lá, acho que elas falam por si no que tange as consequências, né, que pode trazer para a sua vida, né? Pode matar, então não tem nada de estilo de vida não, tá? Bom, como eu posso multiplicar o meu conhecimento então, professor? É muito simples, é levando este aprendizado para as pessoas com as quais você convive, tá? É levando este conhecimento adiante. Como? Observando meus familiares, observando meus amigos. Eu tenho quase certeza que ao observar as características destes transtornos alimentares, aí, de todos eles que eu passei, vocês devem ter identificado alguém que talvez esteja ali com 2 ou 3 características daquele transtorno. Olha, depois disso eu acho que eu vou ficar mais atento com aquela pessoa ali, porque o professor foi falando, eu fui lendo o slide, imediatamente eu lembrei do fulano. Então, não significa que necessariamente o fulano esteja com o transtorno, mas requer atenção. E aí você vai observando, vai percebendo e caso você identifique mais características, né, porque você vai dar uma atenção maior, tentar ajudar essa pessoa. Tentar mostrar para ela que ela precisa se tratar, que ela precisa se cuidar, os problemas graves que podem advir dessas questões, desses transtornos, e tentar ajudar as pessoas, né? Levar esse conhecimento para frente, tornar este conhecimento transformador da sua realidade. Então, pode ser que alguém aí na sua casa, pode ser que alguém dos seus círculos de amigos esteja ou já com os transtornos bem desenvolvidos ou iniciando. Pode ser que você mesmo que está me ouvindo e me vendo agora esteja desenvolvendo esses transtornos. Então é importante tomar consciência disso, buscar tratamento e cuidar da sua saúde, porque só se vive uma vez, tá bem? Muito obrigado. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, mande aí no nosso e-mail, lrsangue@yahoo.com.br. E teremos, como sempre, atividades para serem realizadas através dessa aula. Atividades vocês vão receber através de um link do Google Forms. Muito obrigado e até a próxima.